Não aguento mais a competitividade da minha filha comigo. Ela quer as minhas maquiagens, ela quer as minhas roupas, ela quer dormir na minha cama, ela quer tomar conta de tudo. Ela vive competindo comigo. O pior é que ela tem 6 anos de idade. E eu só escuto: dá uma prensa nessa menina, porque senão quem vai mandar na casa é ela. Veja bem, menina que gosta de se maquiar cedo não vai ser boa coisa quando for adulta. Meu nome é Ana Mesquita, eu sou analista corporal e eu vou te contar algumas historinhas de desgraça que contaram para mim e contam para você e que influenciam tanto na educação do seu filho agora que é pequeno e o pior, toda a vida dele, porque ele vai continuar agindo assim se você não souber lidar com esse traço que ele tem. Quando os nossos filhos vivem em competição com a gente, é porque existe na fase da mielinização o que chamamos de o choquinho na parte dos genitais. Isso não quer dizer que ela quer fazer sexo com 5 anos. Não, não tem nada a ver com a parte de querer, e sim na parte de começar a sentir. Ela vê que naquela região ela tem uma nova sensação que antes não existia. E quando vem essa sensação, por causa da capinha da mielinização, ela descobre que o mundo ele é impar. O pai tem a mãe, a avó tem o vô, o tio tem a tia. E assim ela vê que todo mundo vive numa harmonia de pares. Mas ela não tem, ela é sozinha. E o que ela faz? Ela olha para o par, o primeiro par dela e fala assim: vou me entregar para ele, que geralmente é a figura paterna. A figura paterna ou aquele que está no papel da figura paterna. Muitas dessas crianças têm os avós, os tios, um primo e ela se apaixona por ele. Só que existe um problema, ele já tem par. E se ele já tem par, ela vai ter que mostrar que ela é melhor. E daí vem aquela tiazinha abençoada e fala assim: essa menina boa coisa não vai dar. Essa menina vai viver te enchendo as paciências porque ela vai tomar conta da sua casa. Ela vai ser melhor do que você. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que ser firme e mostrar para ela que quem manda aqui é você. E não tem nada a ver com mandar. Porque daí o que acontece? Você fica tão pilhada que você começa a travar e a castrar um traço que ela tem de competitividade. Porque ela vai levar isso para a vida. Ela vai querer mostrar para você que ela é a melhor opção para o par que ela escolheu. Mas está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque se ela levar para a vida, ela sempre vai querer ser a melhor. E ela vai utilizar tudo que ela tem na mãozinha dela, principalmente o corpo. Ela vai gostar de fazer esportes, ela vai gostar de fazer as coisas e competir para ser a melhor. Nossa, Ana, mas isso não dá uma bugada na cabeça dela? Dá se você ficar perturbando ela e falando assim: para de ser assim. Ai, competir é mais importante do que vencer. Minha filha, não tem problema você não competir dessa vez. Ela sempre vai querer competir. Ela sempre vai querer fazer o melhor para mostrar para você que ela era a melhor opção. Tá, mas o que eu posso fazer nessa fase onde ela quer competir comigo e ela nunca está satisfeita com ela? Porque se ela não estiver satisfeita com ela não vai querer nem competir, porque o segundo lugar para ela não é a opção. Ela não quer ficar na segunda opção porque ela vai ver com o tempo que o pai que ela idealizou como o príncipe dela é rei e o rei já tem uma rainha. Ele vai lá no quarto da princesinha, dá boa noite, mas ele vai dormir com a rainha, porque ele já tem uma companheira e ela ficou na segunda opção. Então ela sempre vai, o que nós analistas chamamos, triangular. Ela vai ficar pensando o quê? Gente, se eu não for a melhor, eu não vou ser boa em lugar nenhum. Então pare de ficar castrando seu filho e comece a usar esse recurso que ele tem a competir.
Faça competições saudáveis com ele. Não chegue para ele e fale assim, ai, você nunca vai ser mais bonita do que eu. Não, essa casa nunca vai ser sua, porque esta casa é minha. Pare, quem é mais infantil, você ou ela? Comece a ativar o recurso dela e falar assim, filha, você é uma menina muito bonita, muito inteligente, a mais inteligente e vai ficar ainda mais o dia que você encontrar o seu par. Explique para ela, não coloque todas aquelas emoções e sensações que ela tem para baixo, porque senão ela nunca vai encontrar um par suficiente que bata aquele que ela idealizou como dela. E aí você vai ter um grande problema, porque a sua filha vai crescer achando que nenhum homem é bom o suficiente para ela. Nada do que ela fizer, se não for 100%, vai ser bom para ela. E ela pode ficar sozinha, ela pode não ir atrás das coisas grandes que ela tem capacidade de fazer, porque você sempre castrou essa vontade dela fazer o melhor e ficou competindo com ela. Eu tive uma experiência uma vez de uma garota que ela queria mostrar para a mãe que ela sabia fazer as coisas. Ela cozinhava bem, ela limpava a casa bem, ela era adolescente e ela estudava as coisas conforme aquilo que a mãe mostrava para ela. Línguas, ela queria aprender a fazer corte e costura porque a mãe dela era costureira. Só que a mãe, ao invés de incentivar isso ainda mais, a mãe castrava e falava que nunca estava bom o suficiente a costura dela, a comida dela não tinha gosto e todas as vezes que ela cuidava da casa virava um caos. Você acredita que assim você vai ajudar a sua filha ou o seu filho, porque ele também olha o pai como um concorrente, quer mostrar o melhor para o pai? Você acredita que se você castrando tudo isso e só falando coisas ruins, só sempre recriminando tudo que eles fazem, julgando e nunca mostrando para eles que eles são bons, e se não ficar bom, dá para fazer de novo? O que você vai ter da educação do seu filho? Eu, depois de ter visto que muitas coisas que eu falava para o meu filho não eram boas o suficiente, porque, na verdade, ele era bom, mas eu queria o melhor, porque eu tenho esse traço comigo e tudo que ele fazia não era bom, eu castrei o meu filho em algumas coisas. E hoje eu sei que muitas vezes ele tem medo de fazer algo novo ou de continuar a fazer alguma coisa, porque ele não vai ser 100% bom o suficiente. E aqui dentro, na cabeça, ele se sentiu sempre a segunda opção. Nós chamamos de traição, né? Porque na cabecinha da criança, ela acredita que ela foi traída pelo amor da vida dela. Mas isso não aconteceu, mas foi isso que ela gravou. E se ela não sentir 100% boa, a melhor, aquela que resolve todas as coisas, e ela olhar e ela não conseguir fazer, ela não vai fazer. E isso acontece muito com o meu filho. Isso acontece muitas vezes comigo, mas hoje eu já sei que existe esse traço em mim e eu negocio com ele. Mas muitas mães não sabem que essa parte de competição com os seus filhos é extremamente gratificante e positivo para eles, desde que você não castre aquilo que você faz. Entra no jogo dele, vai fazer uma competição, mostra para ele que ele é bom e se ele não for bom dessa vez, ele pode ser melhor da próxima. Não existe só uma chance, existem várias. E assim vai ser para ele nos relacionamentos, vai ser para ele com você, porque ele vai olhar para você e ele vai competir de uma forma positiva, agradável. Ele vai olhar para você e vai falar assim: poxa mãe, que bacana. Eu estou falando dele porque eu tenho um filho, mas geralmente acontece isso com a mãe e com a filha. O filho ele vai colocar você sempre num pedestal e é perigoso ele achar que não existe mulher melhor no mundo a não ser você. Só que a grande sacada é que ele não consegue entender que você como mãe é uma e você como mulher e esposa é outra. Então tome cuidado. Quando você estiver muito enaltecida no olhar do seu filho,
Lembre-se que você tem que colocar ele para jogar e para competir, para ele arranjar uma mulher onde ele ame mais a ela do que você, porque senão você vai ter um grande problema. Sabe aquelas receitinhas que você escuta, que o filho tem que te amar para o resto da vida, que você tem que ser a mãe, o foco da vida dele? Não caia nessa, porque senão você vai ter um filho de 40 anos que nunca vai arranjar uma mulher boa o suficiente como você para ele se casar. Tome cuidado. Coloque ele no recurso e coloca para ele competir e fale para ele: duvido que você consiga uma mulher tão boa como eu. E eu sei que se você fizer isso, ele vai buscar, porque ele é 100% competitivo. E todas as vezes que ele entrar na competição com você, dê a chance dele errar, dê a chance dele fazer de novo, porque assim as frustrações dele não vão ser tão grandes e ele não vai competir para mostrar para você como vingança que ele é bom. Não, ele vai competir com você para mostrar que realmente você deu a oportunidade de ter uma pessoa bem, ainda melhor na vida dele. Eu sei que é difícil como mãe. A gente foi criada e escutou que nós temos que ser o centro das atenções dos nossos filhos e que quando eles crescerem, eles nos devem alguma coisa porque nós fomos as melhores mães. Deixamos de fazer as coisas que nós gostamos, deixamos a vida que nós projetamos para nós para cuidar dos filhos, mas isso não é responsabilidade deles. As nossas escolhas é que nós respondemos por elas. Então, se você optou em ser mãe, você não tem que ser o centro das atenções e o seu filho não te deve nada, absolutamente nada. Era o seu papel ser mãe, era o seu papel educar e mostrar que ele pode ter uma vida saudável, que você pode ter uma vida leve, respeitando cada traço que ele tem, cada forma que ele age. E assim, quando você para de cobrar isso dele, ele começa a olhar para frente e ver que a vida pode ser boa, saudável, leve e uma vida abundante. Porque ele vai encontrar uma mulher tão boa quanto você, mas que ele vai começar a verificar que você era uma mãe excelente e que ela vai ser uma esposa excelente, uma mulher excelente. E a dica que eu te dou: fale para o seu filho que te enaltece demais. Um casamento, um relacionamento dá certo quando você ama a sua esposa mais do que a sua mãe. Fale para sua filha: um relacionamento e um casamento dá certo quando você ama o seu esposo mais do que o seu pai. Ana, você tá louca? Não, estou mostrando para você que você precisa ser necessária quando o seu filho é pequeno e desnecessária quando o seu filho tem que seguir a vida, porque senão ele sempre vai voltar, sempre vai voltar. E tome cuidado, filhos com 30, 40, 50 anos sendo bebês dentro de casa dos pais, é porque você não quis abrir mão da necessidade de ser a rainha da vida dele ou o rei da vida dele, como os pais fazem. E daí não dá certo. É difícil de escutar isso, né? Mas se você olhou para dentro de você e ficou brava porque você é a rainha para o seu filho, comenta aqui. Não tem problema, não vai ter competição, a gente vai conversar e vamos chegar num senso onde você pode acertar de novo com o seu filho. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, acione o sininho e aguarde os próximos vídeos que a gente vai falar mais sobre os traços de caráter do seu filho e como a sua vida pode ficar ainda mais leve se você entender como a mente dele funciona. Um abraço e até lá!